46. Quando o sonho morre. Você esperava outra coisa de nós? Não precisamos tolerar a interferência dos outros. Raze foi contido e não nos importamos com a prisão dele. Scar, o carregador de pontes, subiu correndo uma das rampas externas de um retiro, sua respiração virando vapor no ar gelado, enquanto ele silenciosamente contava seus passos para manter o foco. O ar era mais rarefeito ali em cima em um retiro, o que dificultava correr, embora ele só realmente notasse isso do lado de fora. Estava carregando todo o aparato de marcha, ração, equipamento, elmo, gibão e um escudo amarrado às costas. Ele carregava sua lança e até mesmo trazia grevas nas pernas, presas pelo formato do metal. Tudo aquilo pesava quase o mesmo que ele. Ele finalmente chegou ao topo da plataforma do Sacro Portal. Raios! Mas o centro do edifício parecia mais distante do que ele se lembrava. Tentou apertar o passo de qualquer modo e correu o máximo que pôde, a mochila chacoalhando. Por fim, suando, com a respiração cada vez mais ofegante, chegou ao edifício de controle e entrou correndo. Só então parou, deixando cair a lança e pousando as mãos nos joelhos, arquejando. A maior parte da Ponte 4 esperava ali, alguns brilhando com luz das tempestades. De todos eles, Scar era o único que, apesar de 2 semanas de prática, ainda não havia descoberto como sorvê-la. Bem, exceto David e Helene. Sigizil checou o relógio que haviam recebido de Navani Collin, um dispositivo do tamanho de uma pequena caixa. Levou cerca de 10 minutos, disse ele. Um pouquinho menos. Scar assentiu, limpando o suor da testa. Ele havia corrido mais de 1,5 km desde o centro do mercado, então cruzara o platô e correra pela rampa. Raios. Ele havia se esforçado demais. Quanto tempo o Drey levou? Disse ele ofegante. Os dois haviam começado juntos. Sigizil olhou para o carregador de pontes alto e musculoso que ainda brilhava com um resquício de luz das tempestades. Menos de 6 minutos. Scar grunhiu, se sentando. A linha de base é igualmente importante, Scar, disse Sigizil, marcando glifos no seu caderno. Precisamos conhecer as habilidades de um homem normal para fazer comparações. Não se preocupe. Tenho certeza de que logo você vai descobrir como usar a luz das tempestades. Scar caiu para trás, olhando para cima. Lopin estava caminhando pelo teto da sala. Tormentoso Herdaziano. Drey, você usou um quarto de uma posição básica, de acordo com a terminologia de Kaladin? Continuou Sigizil, ainda fazendo anotações. Isso, respondeu Drey. Eu sei a quantidade exata, Sig. Que estranho. O que deixou você com metade do peso normal que medimos na balança lá nos aposentos? Mas por que um quarto de projeção deixa você com metade do peso? Não devia deixá-lo com 25% do peso? Isso importa? Perguntou Drey. Sigizil olhou como se ele estivesse louco. Claro que importa. Eu quero experimentar uma projeção em um ângulo na próxima vez, disse Drey. Ver se consigo fazer com que pareça que estou correndo ladeira abaixo, não importa a direção com que eu esteja indo. Posso nem precisar disso. Conter luz das tempestades faz com que eu sinta que eu posso correr para sempre. Bem, é um novo recorde, resmungou Sigizil, ainda escrevendo. Você ultrapassou o tempo de Lopin. Ele ultrapassou o meu? Perguntou Leighton, do outro lado da pequena sala, onde estavam inspecionando os ladrilhos do piso. Você parou para comer no meio do caminho, Leighton, disse Sigizil. Até a rocha ultrapassou o seu tempo, e ele estava saltitando como uma garotinha no último terço. Foi a dança da vitória, papaguampas, informou Rocha perto de Leighton. É muito viril. Viril ou não, estragou meu teste, reclamou Sigizil. Pelo menos Scar está disposto a prestar atenção no procedimento correto. Scar permaneceu deitado no chão enquanto os outros conversavam. Kaladin deveria aparecer para transportá-los para as planícies quebradas, e Sigizil havia decidido realizar alguns testes. Kaladin, como de costume, estava atrasado.
Taft sentou-se junto de Scar, inspecionando-os com sombrios olhos verdes escuros com olheiras. Caladinho havia nomeado os 2 tenentes, junto com Rocha e Sigizil, mas seus papéis nunca tinham realmente se adequado àquele posto. Taft era a definição perfeita de um sargento de platô. Aqui, disse Taft, passando a ele uma chouta. Almôndegas envolvidas em um pão chato, no estilo herdasiano. Leighton trouxe comida. Como um pouco, rapaz. Scar se forçou a se sentar. Não sou muito mais jovem que você, Taft. Não sou nenhum rapaz. Taft assentiu consigo mesmo, mastigando a própria chouta. Por fim, Scar começou a comer a dele. Era boa, não picante como boa parte da comida leitiana, mas boa ainda assim, saborosa. Todo mundo fica me dizendo que vou conseguir logo, disse Scar. Mas e se eu não conseguir? Não haverá espaço nos corredores dos ventos para um tenente que precisa ir para os lugares caminhando. Vou acabar cozinhando com Rocha. Não tem nada de errado em fazer parte da equipe de apoio. Perdão, sargento, mas para os raios com essa história. Você sabe quanto tempo esperei para segurar uma lança? Scar pegou a arma ao lado da mochila e a colocou no colo. Eu sou bom com ela. Eu posso lutar. Só que... Lopin deixou o teto, girando para que suas pernas ficassem abaixo dele, flutuando suavemente até o chão. Ele deu uma gargalhada enquanto Bizig, por sua vez, tentava voar até o teto e batia de cabeça nele. Bizig se pôs de pé, olhando para baixo na direção de todos eles, envergonhado. Mas do que ele deveria sentir vergonha? Estava de pé no teto. Você já foi militar, adivinhou Taft. Não, mas não foi por falta de tentativa. Você ouviu falar nos capas negras? Os guardas pessoais de Aladar. Digamos que eles fizeram bem pouco da minha candidatura. Sim, nós deixamos olhos escuros entrarem, mas não nanicos. Taft grunhiu, mastigando sua chouta. Disseram que poderiam reconsiderar se eu me equipasse, continuou Scar. Você sabe quanto custa uma armadura? Eu era um quebra-pedras estúpido com visões de glória no campo de batalha. Antes, ele nunca falava sobre o passado. Isso havia mudado, embora Scar não pudesse especificar exatamente quando. Acontecera como parte da catarse de se tornar algo maior. Taft era um viciado. Drey havia atacado um oficial. Ert havia sido pego planejando desertar com seu irmão. Até o simplório Robert havia tomado parte em uma briga de bêbados. Conhecendo Robert, ele provavelmente só havia acompanhado o que seu esquadrão estava fazendo, mas um homem havia morrido. Seria dispensar que nosso grande e poderoso líder já teria chegado a essa altura, disse Taft. Eu juro. A cada dia que passa, Caladinho se comporta mais como um olhos claros. Não deixe ele ouvir isso. Ele ouvir você dizer isso, replicou Scar. Eu digo o que quiser, respondeu Taft bruscamente. Se aquele garoto não vem, talvez eu devesse partir. Tenho coisas a fazer. Scar hesitou, levantando os olhos para Taft. Não é isso, rosnou Taft. Eu mal toco naquela coisa há dias. Pelo modo como vocês todos estão me tratando, parece até que nunca tiveram uma noitada daquelas. Eu não disse nada, Taft. Sabendo o quanto nós sofremos, é loucura achar que não precisaríamos de alguma coisa para ajudar a aguentar o dia. O musgo não é o problema. É o tormentoso mundo que está enlouquecendo. Esse é o problema. Com certeza, Taft. Taft olhou de soslaio, então observou intensamente sua chouta. Então, há quanto tempo os homens sabem? Quero dizer, alguém... Não muito, respondeu Scar rapidamente. Ninguém está pensando nisso. Taft assentiu e não percebeu a mentira. Na verdade, a maioria havia notado Taft saindo escondido para amassar um pouco de musgo de vez em quando. Isso não era incomum no exército. Mas fazer o que ele havia feito, faltar ao dever, vender seu uniforme, acabar em um beco, aquilo era diferente. Era o tipo de coisa que fazia com que um soldado fosse exonerado, na melhor das hipóteses. Na pior, bem,
Ele podia acabar carregando pontes. O problema era o seguinte: eles não eram mais soldados comuns. Tampouco eram olhos claros. Eles eram algo estranho, algo que ninguém entendia. Não quero falar sobre isso, disse Taft. Olhe só. Não estávamos discutindo sobre como fazer você brilhar. Esse é o problema imediato. Antes que ele pudesse continuar, Caladinho, filho da tempestade, finalmente dignou-se a aparecer, trazendo com ele as batedoras e candidatos das outras equipes de pontes que estavam tentando sorver luz a tempestades. Até o momento, ninguém além dos homens da Ponte 4 havia conseguido, mas isso incluía alguns que nunca haviam participado de investidas de ponte. Ruyo e Punho, os primos de Lopen, e homens como Cohen, da antiga guarda Cobalto, que havia sido recrutado para a Ponte 4 uns poucos meses atrás. Então, ainda havia esperança de que outros conseguissem. Caladinho havia trazido cerca de 30 pessoas além daquelas que já estavam treinando com a equipe. A julgar pelas insígnias dos uniformes, aqueles 30 vinham de outras divisões, e alguns eram olhos claros. Caladinho mencionou que pedira ao general Cal que reunisse os recrutas mais promissores do exército aletiano. Todos aqui? Disse Caladinho. Ótimo. Ele caminhou até a lateral do edifício de controle de um único cômodo, com um saco de gemas brilhantes pendurado no ombro. Sua magnífica espada fractal apareceu na mão dele e ele a enfiou na fechadura na parede da câmara. Caladinho ativou o antigo mecanismo, empurrando a espada e toda a parede interna, que era giratória, rumo a um ponto específico marcado por murais. O piso começou a brilhar e do lado de fora, luz da tempestade se elevou em um turbilhão ao redor do platô inteiro. Caladinho travou a espada na posição da marca do chão que designava as planícies quebradas. Quando o brilho sumiu, eles haviam chegado a Narak. Sigil deixou sua mochila e uma armadura encostadas contra a parede e caminhou até o lado de fora. Até onde sabiam, todo o topo de pedra da plataforma havia ido com eles, trocando de lugar com aquele que estivera lá na torre. Na borda da plataforma, um grupo de pessoas subiu uma rampa para encontrá-los. Uma aletiana baixa chamada Cristina contou os carregadores de pontes e os soldados enquanto eles passavam por ela, anotando no seu livro. O senhor demorou, Luminobre, disse ela para Caladinho, cujos olhos brilhavam levemente em azul. Os comerciantes estavam começando a reclamar. Era preciso usar luz das tempestades para alimentar o dispositivo. Algumas das gemas no saco de Caladinho deviam ter sido esgotadas durante o processo, mas, curiosamente, não gastava muito mais para trocar 2 grupos de posição do que gastava para viajar em um só sentido. Então, eles tentavam usar os sacroportais quando havia gente dos 2 lados querendo trocar de gente. Diga aos comerciantes, na próxima vez que eles atravessarem, que os cavaleiros radiantes não são porteiros. Melhor eles se acostumarem a esperar, a menos que encontrem uma maneira de fazerem os votos por conta própria. Cristina deu um sorrisinho irônico e escreveu como se fosse passar aquela exata mensagem. Scar sorriu ao ver isso. Era bom ver uma escriba com senso de humor. Caladinho conduziu o caminho pela cidade de Narak, outrora uma fortaleza parcha indiana, agora um ponto de parada cada vez mais importante entre os acampamentos de guerra e o retiro. Os edifícios ali eram surpreendentemente robustos, bem construídos com creme e com grandes carapaças entalhadas. Scar sempre havia imaginado que os parcha indianos eram como os nômades que perambulavam entre Azir e Jaqueved. Imaginava parcha indianos selvagens e ferozes, sem civilização, se escondendo em cavernas durante as tempestades. Mas ali havia uma cidade bem construída e cuidadosamente planejada. Eles haviam encontrado um edifício cheio de arte, em um estilo que deixara perplexas as escribas aletianas. Arte parchemana. Eles seguiram pintando mesmo enquanto combatiam na guerra, como se fossem pessoas comuns. Ele deu uma olhadela para Shen. Não, Helene. Era difícil lembrar, que caminhava com uma lança apoiada no ombro. Scar esquecia a presença dele na maior parte do tempo, e isso o deixava envergonhado.
Riley era tão membro da Ponte 4 quanto qualquer outro homem, certo? Será que ele preferia pintar a lutar? Passaram por postos de sentinelas cheios de soldados de Dalinar, junto com muitos em uniformes vermelhos e azul claros, as cores de Rutar. Dalinar estava colocando alguns dos outros soldados para trabalhar, tentando impedir mais conflitos entre homens de diferentes principados. Sem os combates nas planícies quebradas para mantê-los concentrados, os homens estavam ficando inquietos. Militar não presta para tempo de paz. Cruzaram um grande grupo de soldados praticando com pontos em um platô próximo. Scar não conseguiu conter o sorriso quando viu seus uniformes de almos negros. As investidas de platô haviam recomeçado, porém de forma mais estruturada, e os espólios eram divididos igualmente entre os grãos príncipes. Naquele, era a vez dos capa-negras. Scar se perguntou se algum deles o reconheceria. Provavelmente não, mesmo que ele houvesse causado uma comoção e tanto entre os homens. Só havia uma maneira lógica de obter o equipamento necessário para aquela candidatura. Ele o roubara do mestre quarteleiro dos capas negras. Scar pensou que elogiariam sua engenhosidade. Estava tão ansioso para ser um capa negra que faria de tudo para se juntar a ele, certo? Errado. Sua recompensa havia sido uma marca de escravo e, por fim, a venda para o exército de Sadias. Ele passou os dedos pela cicatriz na testa. A luz das tempestades havia curado as marcas dos outros homens, que as cobriram com tatuagens de qualquer modo, mas aquilo parecia outra pequena alfinetada separando-o dos outros. Naquele momento, ele era o único combatente na Ponte 4 que ainda trazia as marcas de escravo. Bem, ele e Kaladin, cujas cicatrizes, por algum motivo, recusavam-se a curar. Alcançaram um platô de treinamento cruzando a velha Ponte 4 que estava fixada ali por alguns pilares de pedras transmutados. Kaladin solicitou uma reunião dos oficiais enquanto vários dos filhos de Rocha armavam uma estação de água. O Alto Papaguampas parecia mais do que entusiasmado por ter a família trabalhando com ele. Scar se juntou a Kaladin, Sigizil, Teft e Rocha. Embora estivessem bem próximos, havia um espaço óbvio onde o Moash deveria estar. Parecia tão errado ter um membro da Ponte 4 inexplicavelmente ausente, e o silêncio de Kaladin sobre o assunto pairava sobre eles como o machado de um executor. Estou preocupado com o fato de que ninguém que pratica conosco tenha começado a respirar a luz das tempestades, declarou Kaladin. Faz apenas 2 semanas, senhor, disse Sigizil. É verdade, mas Sil acha que vários parecem certos, embora ela não me diga quais, já que acha que isso seria errado. Acho que vou ter que só ler só isso e parar que eu não tô aguentando. Eu tô curioso demais. Kaladin gesticulou na direção dos recém-chegados. Pedi a Cal para me mandar outro lote de candidatos porque achei que, quanto mais pessoas tivéssemos, melhores seriam nossas chances de encontrar novos escudeiros. Ele fez uma pausa. Não especifiquei que eles não poderiam ser olhos claros. Talvez devesse ter feito isso. Não vejo porquê, senhor, disse Scar apontando. Aquele é o Capitão Colote, um bom homem. Ele nos ajudou a explorar. É que não parece certo ter olhos claros na Ponte 4. Além de você, indagou Scar. E Renarin. E, bem, qualquer um de nós que conseguir a própria espada, e talvez Rocha, que eu acho que era olhos claros entre o povo dele, mesmo que tenha... Está certo, Scar, admitiu Kaladin. Bom argumento. De qualquer modo, não temos muito tempo antes de eu partir com Elrocar. Gostaria de pressionar mais os recrutas, ver se eles dão indícios de que poderão fazer os juramentos. Alguma sugestão? Empurre-os da beira do platô, sugeriu Rocha. Aqueles que voarem, nós deixamos entrar. Alguma sugestão séria? Quis saber Kaladin. Eu posso ensinar algumas formações a eles e ver, disse Teft. Uma boa ideia, respondeu Kaladin. Raios. Gostaria que soubéssemos como os radiantes costumavam lidar com a expansão. Havia campanhas de recrutamento ou eles só esperavam até alguém atrair um espreno?
Mas isso não faria da pessoa um escudeiro, observou Taft, coçando o queixo. E sim um radiante pleno, certo? Um argumento válido, disse Sigizil. Não temos provas de que nós, escudeiros, estamos rumo a nos tornarmos radiantes plenos. Podemos ser sua equipe de apoio para sempre, e, nesse caso, não é a habilidade individual que importa, mas sua decisão. Talvez a do seu espreno. Você os escolhe, eles servem sob seu comando, e então começam a sorver luz das tempestades. É, disse Scar desconfortável. Todos olharam para ele. O primeiro que disser algo para me consolar, disse Scar, leva um soco na cara. Ou no estômago, se eu não conseguir alcançar sua tormentosa cara de papagambos idiota. Ha! Disse Rocha. Você consegue acertar minha cara, Scar? Já vi você pular bem alto. Você quase parece ter a altura de uma pessoa normal quando faz isso. Taft, disse caladinho. Vá até lá e repasse as formações com os recrutas em potencial. E diga ao resto dos homens para vigiar o céu. Estou preocupado com novos ataques às caravanas. Ele balançou a cabeça. Alguma coisa nesses ataques não faz sentido. Os parchamentos dos acampamentos de guerra, pelo que sabemos, marcharam para Leticar. Mas por que esses moldados continuam nos perturbando? Eles não têm tropas para tirar vantagem de quaisquer problemas de suprimentos que possam nos causar. Scar e Sigizil se entreolharam e Sigizil deu de ombros. Caladin falava daquele jeito às vezes, diferente dos outros homens. Ele lhes ensinara formações e o uso da lança, e eles podiam se chamar orgulhosamente de soldados. Mas só havia realmente combatido algumas vezes. O que sabiam das coisas como estratégia e táticas de campo de batalha? Eles se separaram. Taft partiu para treinar os recrutas em potencial. Caladin botou a ponte 4 para estudar voo. Eles praticaram pousos, então tentaram corridas pelos ares, voando de um lado para o outro em formação, se acostumando a mudar de direção rapidamente. Era um pouco perturbador ver aquelas linhas brilhantes de luz correndo pelo céu. Scar acompanhou Caladin enquanto ele observava os recrutas treinando formações. Os olhos claros não ousaram fazer uma única reclamação sobre ocupar em fileira junto com olhos escuros. Caladin e Taft, bem, todos eles na verdade, tendiam a agir como se todos os olhos claros fossem da realeza, de algum modo. Mas havia muitos deles que possuíam trabalhos normais, embora fosse verdade que eram mais bem pagos por esses trabalhos do que um olho escuro seria. Caladin assistiu, então olhou para os homens da ponte 4 no céu. Eu me pergunto, Scar, quão importantes serão as formações para nós mais à frente? Podemos criar novas formações para uso durante o voo? Tudo muda quando seu inimigo pode atacar de todos os lados. Depois de cerca de 1 hora, Scar foi beber água e recebeu com bom humor algumas provocações amistosas dos outros que pousaram para matar a sede. Ele não se importava. Preocupante era quando a ponte 4 não perturbava você. Os outros foram embora um pouco depois e Scar os observou partindo, se lançando no céu. Ele tomou um longo gole do atual refresco de rocha. Ele chamava de chá, mas tinha gosto de grão cozido e novamente sentiu-se inútil. Será que aquelas pessoas, aqueles novos recrutas, iam começar a brilhar e tomar seu lugar na ponte 4? Ele seria remanejado para outros deveres, enquanto outra pessoa ria com a equipe e ouvia brincadeiras a respeito de sua altura? Raios, ele pensou, jogando o copo de lado. Detesto sentir pena de mim mesmo. Não ficaria emburrado quando os capas negras o rejeitaram, e não ficaria emburrado agora. Estava catando gemas no bolso, determinado a praticar um pouco mais, quando viu Lin sentada em uma rocha próxima, observando os recrutas treinando formações. Ela estava com os ombros curvados e ele via a frustração na sua postura. Bem, Scar conhecia aquele sentimento. Pôs a lança no ombro e foi até ela. As outras 4 batedoras haviam ido até a estação de água. Rocha soltou uma gargalhada ruidosa para algo que uma delas dissera.
Não vai se juntar a eles? Indagou Scar, indicando os novos recrutas que passaram marchando. Não conheço formações, Scar. Nunca fiz esses treinamentos. Nunca nem segurei uma tormentosa lança. Eu entregava mensagens e fazia reconhecimento das planícies. Ela suspirou. Não aprendi rápido bastante, não foi? Ele foi lá e arrumou pessoas novas para testar, já que eu falhei. Não diga bobagens, disse Scar, sentando-se ao lado dela na grande pedra. Ninguém está te obrigando a sair da equipe. Caladinho só quer ter o máximo possível de recrutas em potencial. Ela balançou a cabeça. Todo mundo sabe que estamos em em um novo mundo agora. Um mundo onde a patente e a cor dos olhos não importam. Algo glorioso. Ela olhou para o céu e para os homens treinando lá. Quero fazer parte disso, Scar. Quero muito. É. Ela o encarou e provavelmente viu nos seus olhos aquela mesma emoção. Raios. Falei sem pensar, Scar. Deve ser pior para você. Ele deu de ombros e levou a mão à bolsa, pegando uma esmeralda do tamanho do seu polegar. Ela brilhava intensamente, mesmo no dia claro. Você já ouviu falar da primeira vez que o capitão Filho da Tempestade sugou luz? Ele nos contou. Naquele dia, depois que ele descobriu essa habilidade porque Teft contou para ele, e... Não foi naquele dia. Você está falando de quando ele estava se curando, disse ela, depois da grande tormenta em que ele foi pendurado. Também não foi nesse dia, respondeu Scar, segurando a gema. Através dela, viu os homens entrando em formações e imaginou-os carregando uma ponte. Eu estava lá, na segunda fileira, investida de ponte, uma bem ruim, aliás. E estávamos avançando pelo platô e um monte de parchendianos estava nos esperando. Eles derrubaram a maior parte da primeira fileira, todos menos Caladin. Isso me deixou exposto bem ao lado dele, na segunda fileira. Naquela época, você não tinha boas chances correndo perto da frente. Os parchendianos queriam derrubar nossa ponte e focaram seus disparos em nós. Em mim. Eu sabia que estava morto. Eu sabia. Vi as flechas chegando e sussurrei uma última oração, esperando que a próxima vida não fosse tão ruim. Então as flechas se moveram, Lin. Raios. Elas se desviaram rumo a Caladin. Ele virou a esmeralda e balançou a cabeça. Há uma projeção especial que se pode fazer, que faz as coisas darem uma curva no ar. Caladin pintou a madeira acima das mãos dele com luz da tempestade e atraiu as flechas para ele em vez de para mim. Essa foi a primeira vez que eu soube que havia algo especial acontecendo. Scar baixou a gema e a colocou na mão dela. Naquela época, Caladin sabia isso sem nem saber. Talvez estejamos nos esforçando demais, sabe? Mas não faz sentido. Dizem que você precisa inspirar a luz. O que significa? Não faço ideia, confessou Scar. Cada um descreve de um jeito e estou quebrando a cabeça tentando entender. Eles falam sobre puxar o ar rápido, só que não é para respirar. Dá para entender perfeitamente. Nem me diga, replicou Scar, dando um tapinha na gema na mão dela. Funcionou melhor para Caladin quando ele não se esforçou. Era mais difícil quando ele se concentrava em fazer acontecer. Então eu deveria, por acaso, mas deliberadamente, respirar uma coisa sem respirar, mas sem fazer esforço demais? Não dá vontade de pendurar esse bando inteiro nas tempestades? Mas o conselho deles é tudo que temos. Então... Ela olhou para a gema, então segurou-a perto do rosto. Isso não parecia fazer diferença, mas também não ia fazer mal. E inspirou. Nada aconteceu. Então, ela tentou novamente. E de novo, por uns bons 10 minutos. Eu não sei, Scar, disse ela finalmente baixando a gema. Fico pensando que talvez este não seja meu lugar.
Caso não tenha notado, nenhuma das mulheres conseguiu. Eu meio que forcei minha entrada e ninguém me pediu. Pare, disse ele, pegando a esmeralda e segurando-a diante dela de novo. Pode parar. Você quer ser uma corredora dos ventos? Mais do que tudo, sussurrou Lin. Por quê? Porque eu quero voar. Isso não basta. Kaladin não estava com medo de ser excluído ou pensando em como seria ótimo poder voar. Ele estava pensando em salvar o resto de nós, em me salvar. Porque você quer fazer parte dos corredores dos ventos? Porque eu quero ajudar. Quero fazer algo além de ficar só sentado esperando o inimigo chegar. Bem, você tem uma chance, Lin. Uma chance que ninguém teve por eras. Uma chance entre milhões. Ou você a aproveita e, ao fazer isso, decide que é digna, ou vai embora e desiste. Ele pressionou a gema de volta na mão dela. Mas, se você partir, não pode reclamar. Enquanto estiver tentando, há uma chance. Quando você desiste, é aí que o sonho morre. Ela olhou nos olhos, fechou o punho ao redor da gema e inspirou de modo súbito e distinto. Então começou a brilhar. Lin deu um gritinho de surpresa e abriu a mão, encontrando uma gema escura ali. Ela o encarou espantada. O que foi que você fez? Nada, disse Scar. O que era exatamente o problema? Ainda assim, percebeu que não conseguia ficar com inveja. Talvez fosse esse seu destino, a ajudar os outros a se tornarem radiantes. Um treinador? Um facilitador? Teft viu Lin brilhando, então correu até eles e começou a praguejar, mas eram boas imprecações. Ele a agarrou pelo braço e a arrastou na direção de Kaladin. Scar respirou fundo, satisfeito. Bem, já tinha ajudado, 2 até o momento, contando Rocha. Ele podia viver assim, não podia? Seguiu tranquilamente até a estação de bebida e pegou outro copo. O que é essa coisa horrível, Rocha? Perguntou ele. Você não confundiu a água da lavagem com chá, confundiu? É uma velha receita papaguampas. Possui uma bela tradição. Como saltitar? Como dança de guerra formal, disse ele, e bater na cabeça de carregadores irritantes que não mostram o devido respeito. Scar se virou e pousou a mão na mesa, assistindo o entusiasmo de Lin, enquanto seu esquadrão de batedoras corria até ela. Estava feliz com o que havia feito, extremamente feliz, até mesmo animado. Acho que vou ter que me acostumar com papagompas fedorentos, Rocha, disse Scar. Estou pensando em entrar para a sua equipe de suporte. Você acha que eu vou deixar você chegar perto da panela? Pode ser que eu nunca aprenda a voar. Scar abafou a parte dele que choramingou ao ver isso. Preciso lidar com esse fato. Então, acho que vou ter que encontrar outra maneira de ajudar. Ha! E o fato de que você está brilhando com luz da tempestade neste momento não vai contar nessa decisão? Scar congelou. Então encarou sua mão bem na frente da cara, segurando um copo. Pequenos fios de luz da tempestade emanavam dela. Ele deixou o copo cair com um grito, tirando do bolso um par de esferas foscas. Dera sua gema de treinamento para Lin. Ele olhou para a Rocha, então sorriu que nem um idiota. Eu acho que posso botar você para lavar pratos, disse Rocha. Embora você sempre jogue meus copos no chão. Não é nada respeitoso. Ele parou de falar quando Scar saiu correndo atrás dos outros, gritando de empolgação.